Amém. A paz do Senhor para a igreja. Que bom que você chegou até este lugar. Que bom que você está aqui, veio à casa do Senhor para juntos, como povo de Deus, poder adorar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, fala para o seu vizinho, que bom que você está aqui. Que bom estarmos juntos na casa de Deus. Amém, gente? Boa noite também para você que está em casa, nos acompanhando, que vai ouvir essa mensagem depois. O bom das mídias sociais é que o alcance vai se multiplicando. E, gente, hoje a mensagem que nós vamos falar aqui nessa noite é para nos despertar para algumas situações em que às vezes a gente acaba não obedecendo à vontade do Senhor. O tema da mensagem de hoje, pode colocar aí para mim, por favor? Pare de flertar com o pecado. E antes da gente começar, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor? Pai querido e amado, muito obrigado, Deus, por mais este culto, Senhor, mais esse momento, Pai, na Tua casa, onde estamos aqui como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, Pai, juntos para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Porque aonde 2 ou mais estão reunidos, o Senhor se faz presente, o Senhor vem, o Senhor derrama a sua glória sobre nós, Pai. Isso é motivo de alegria e gratidão, Pai, em nossos corações. Espírito Santo, venha nos conduzir ao longo dessa mensagem, que o Espírito Santo possa nos ajudar no nosso entendimento, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para receber a Tua palavra, Pai, os Teus ensinamentos, em o nome de Jesus, Pai. O nosso desejo é estar firmados na Tua palavra, Senhor, e para isso precisamos ler, precisamos aprender mais sobre ela. Então, Espírito, nos conduza, toma o primeiro lugar nas nossas vidas, Pai, e que o Teu reino possa crescer em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Tiago, capítulo 1, convido você a abrir a sua Bíblia aí, lá na carta de Tiago, já lá no finalzinho da Bíblia. A gente vai ler 2 versículos, onde nós temos aí um ensinamento, que é o que vamos falar nesta noite. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Amém? Todo mundo achou? Amém. Tiago, capítulo 1, versículo 14 em diante, diz assim: Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O tema da mensagem de hoje é: pare de flertar com o pecado. Esse verbo flertar, ele possui significados como cortejar, paquerar. Só que o mais apropriado para nós hoje é demonstrar interesse, fulano está paquerando ciclana, fulano está flertando com a ciclana, fulano está demonstrando interesse por alguém. É nesse sentido que a gente vai falar nesta noite. Porque em alguns momentos, a gente vai falar desses momentos onde nós estamos flertando com o pecado. Estamos nos afeiçoando ao pecado. Às vezes acontece sem perceber, mas às vezes é de maneira sutil também. Às vezes a gente se depara com o pecado e ele já está lá escancarado. Mas às vezes o pecado tem aparência de verdade, aparência de justiça. E a gente às vezes se deixa levar por essas ilusões. E a gente começa a flertar com o pecado. Começa a dar espaço, começa a considerar o pecado como uma possibilidade. Às vezes, dentro do ambiente de trabalho, muitas das vezes a gente pode ser omisso em algumas situações, contar uma mentirinha, não é verdade? Só para escapar da bronca do chefe. Ou às vezes, dentro ali do seio familiar, às vezes a mãe chega, liga para o filho, filho, você já lavou a louça?
Aí o filho que ainda não fez nada fala, já lavei, mãe. Mentira, a louça está toda lá na pia ainda. A gente começa a flertar com o pecado. Sabe aquelas situações onde o pecado se torna atraente? Aqueles momentos em que a nossa carne quer prevalecer? E às vezes, sem perceber, a gente já está pensando em pecar. A gente já está premeditando, já está planejando em como vamos pecar. Eu não sei você, irmão, mas às vezes isso acontece comigo. Às vezes eu me pego em situações onde eu começo a considerar o pecado como uma opção. Poxa, se isso acontecer, talvez eu possa tomar essa atitude, que é pecaminosa, mas talvez me alivie um pouco a minha barra, talvez não deixe ninguém estressado, talvez eu não entre em conflito com ninguém, talvez eu não perca o meu prestígio. Às vezes a gente se depara com situações assim. E às vezes a gente começa a se perguntar, o que acontece se eu pecar? O que acontece se eu agir dessa maneira? O que acontece se eu não cumprir com a minha palavra? O que acontece se eu não amar aquela pessoa que eu sei que eu devo amar? O que acontece se eu não perdoar fulano? A gente começa a cogitar o pecado como uma opção. A gente começa a flertar com ele. Começa a considerar. Começa a trazer o pecado para perto. E é sobre isso que a gente quer falar aqui hoje. E algo que nós precisamos entender é que o nosso lugar não é cortejar, paquerar, demonstrar interesse pelo pecado. Não. Nós precisamos parar com isso. Parar com isso. Porque foi para a santidade que o Senhor nos chamou e não para uma vida de pecado. Certa vez eu estava conversando com a Mariana, né, a filha da tia Eliane, mãe da Elisa, esposa do Saionísio, não sei como é que você conhece ela aí. E ela me contando, né, uma experiência dela, que quando ela era mais jovem, ela decidiu no seu coração sempre falar a verdade, não importando as circunstâncias, até que esse hábito de falar a verdade, essa prática de falar a verdade, que anda em obediência ao Senhor, até que aquilo se tornasse natural, até que a mentira não possa ser nem cogitada. E ela falando, né, comigo, falando, Alan, eu tomei essa decisão. E hoje é inconcebível, não passa pela minha cabeça. Por quê? Ela decidiu. E ela seguiu firme nessa decisão, de obedecer ao Senhor, sendo sempre sincera, verdadeira. Mas alguns de nós vai pelo caminho oposto. Não na decisão firme de obedecer a Deus, mas começa, né, a negociar os princípios e começa a flertar com o pecado. Com ações, com decisões, com pensamentos que nós sabemos que não estão de acordo com a vontade do Senhor, mas a gente começa a considerar, a gente começa a pensar neles. Só que esse tipo de escolha traz consequência. O primeiro tópico da nossa mensagem é que a tentação, ela é uma realidade. Existe uma diferença entre tentação e pecado. A tentação, ela é uma realidade nesse mundo em que nós vivemos. A tentação, ela existiu antes do pecado. Antes de pecar, Adão e Eva foram tentados a desobedecer ao Senhor e comer daquele fruto proibido. Ou seja, a tentação existe antes do pecado. Nós vamos ser tentados a pecar. Mas tentação não é pecado. E nós precisamos aprender a lidar com esses maus desejos. No texto que nós lemos, fala sobre cobiça. Aquilo que você almeja, aquilo que você cobiça, aquilo que você quer. E muitas vezes aquilo que nós queremos não está de acordo com a vontade do Senhor. Lá no Éden, lá atrás, Adão e Eva queriam comer do fruto que o Senhor Deus tinha proibido. Deus tinha estabelecido ali um limite e eles quiseram passar por esse limite. Primeiro veio a tentação, o desejo de desobedecer a Deus. E logo depois, eles alimentaram esse desejo e esse desejo se tornou um pecado. Porque, de fato, eles deram vazão a esse desejo, até que, de fato, eles pecaram contra Deus.
Eles pecaram e introduziram o pecado no mundo. E hoje nós herdamos essa inclinação natural de desobedecer ao Senhor. Cada um de nós fomos afetados por aquilo que aconteceu lá no Éden. Cada um de nós tem essa inclinação natural em fazer aquilo que o Senhor não gosta, em desobedecer a Deus. Desde criancinha a gente já percebe isso. Mas nós temos que aprender a lidar com esses impulsos, a lidar com esses desejos, a lidar com essa tentação que cada um de nós tem. A tentação tem 3 fontes principais. A primeira é o diabo. O diabo, ele é o tentador das nossas almas e desde o Jardim do Éden, ele mente, engana e tenta destruir a boa criação do Senhor. Outra fonte de tentação é o mundo, esse mundo caído em que nós vivemos, mundo deturpado e governado pelo mal, é também uma fonte de tentação com os seus convites, com as suas ilusões. Esse mundo faz a cada um de nós convites, para que ao invés de valorizarmos aquilo que é eterno, a gente valoriza aquilo que é passageiro, que pertence a este mundo. E além do diabo e deste mundo, nós temos também o nosso próprio coração. O coração do homem é desesperadamente enganoso, e dele procedem maus desejos. Essa inclinação natural que nós temos, isso vem de dentro. O Senhor Jesus disse que o que contamina o homem é aquilo que sai da boca, porque vem de dentro. Então, dentro de nós temos aquela velha natureza que tenta prevalecer. A gente chama de carne, a nossa carne que milita contra o Espírito de Deus que habita em nós. E a gente está no meio dessa guerra. Mas precisamos aprender a lidar com isso. A tentação pode ser entendida como um teste, como uma experiência para revelar o nosso caráter e a nossa integridade, onde somos instigados a transgredir a vontade do Senhor. A tentação, ela é sedutora, ela é convincente, ela carrega argumentos com aparência de verdade, para nos enganar e nos deixarmos levar pelos nossos impulsos, e nos deixarmos levar pelos nossos maus desejos. Como lemos nos versículos 14 e 15 de Tiago, a tentação ela vai bater na nossa porta, ela é uma realidade. Seremos testados para revelar se Deus é de fato o centro das nossas vidas. E se a tentação não for vencida, ela vai dar a luz ao pecado, e o pecado vai nos afastar do Senhor. A tentação é uma realidade que precisamos lidar. Mas aqueles que vivem em Cristo Jesus já venceram o diabo, já não vivem mais para este mundo e já crucificaram a sua velha natureza. No último sábado, nós tivemos aqui o batismo nas águas, esse momento maravilhoso, onde a gente sepulta a nossa velha natureza para andar em novidade de vida, como um ato simbólico, mas para mostrar e anunciar a grande obra de salvação que o Senhor fez, que o Senhor continua fazendo, e vai continuar fazendo todos os dias. Não devemos ceder à tentação, não devemos alimentar a tentação, não devemos cair na tentação. 1 Coríntios 10, 13, está aí no multimídia? 1 Coríntios 10, 13, diz aí, não brinque... Ali, chegou. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. O Senhor, Ele nos dá essa garantia, que a tentação vai vir, mas com Ele nós podemos vencer a tentação. Com Ele nós podemos nos manter fiel. Com Ele nós podemos enfrentar as forças do mal e vencê-las. Porque Cristo já derrotou o maligno, e com Ele nós também venceremos. Meus irmãos, vencer a tentação é também vencer o pecado. Tem uma frase, que é atribuída a Martinho Lutero, que ela diz o seguinte: você não pode impedir o passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir o passarinho de fazer um ninho na sua cabeça. A tentação é como esse pouso do passarinho, que às vezes acontece,
Mas o ninho é quando a gente alimenta a tentação. É quando a gente, não, se a gente deixar passarinho, pode ficar à vontade na minha cabeça, faz o ninho, faz... Não. Se a gente, diante da tentação, baixar a guarda, diante da tentação, começar a alimentar aquela tentação, inevitavelmente a gente vai pecar, a gente vai cair. Por isso precisamos lutar contra a tentação, porque vencendo a tentação, nós vamos vencer o pecado. Depois de fazer essa diferença entre tentação e pecado, de entender que enquanto estamos combatendo a tentação, nós estamos em obediência ao Senhor, que enquanto nós não cedemos à tentação, beleza, às vezes esses sentimentos, esses impulsos vão vir, esses maus desejos vão vir, mas isso é a tentação. Pecado é quando você dá vazão a esse mau desejo, quando você se deixa levar por esse mau desejo. Mas enquanto você estiver lutando, meu irmão, o Senhor vai te sustentar, Ele vai te dar força para você continuar caminhando. Viver neste mundo é como nadar contra a maré. Esse mundo quer nos levar para longe do Senhor. E precisamos nadar contra a maré, porque só assim chegaremos até a presença gloriosa de Jesus. Lute contra a tentação. E o segundo tópico dessa noite é: não brinque com o pecado. Existem aqueles irmãos em nosso meio que estão lutando contra as tentações, e glória a Deus por isso. Buscando com fidelidade servir ao Senhor e obedecer à vontade de Deus. Buscam a santificação no Senhor, uma vida transformada e guiada pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Mas também existem irmãos que estão brincando com o pecado. Acham que um pecadinho aqui, um pecadinho ali, não faz tão mal assim. E com esse pensamento maligno, estão caminhando para longe da presença do Senhor. O pecado é algo sério. Sério. E para melhorar um pouquinho essa compreensão, eu quero que vocês imaginem comigo uma cena. Eu vou narrar, vocês que estão em casa também, para a gente entender melhor essa história. Imaginem que um pai leva o seu filho para passear na praia. Já é um fim de tarde, o mar está muito agitado, as ondas são enormes, a água já está muito gelada. E aí o pai diz para o seu filho: filho, você pode brincar à vontade na areia, fazer castelinhos, brincar de enterrar o seu corpo, né, enterrar o corpo na areia, fazer buracos, pode ficar à vontade na areia. Mas eu não quero que você se molhe. Esse pai está estabelecendo um limite para o seu filho, porque o pai sabe que as ondas estão agitadas e que o filho dele é uma criança e que pode se afogar. A água já está muito gelada, então se ele ficar na água, ele pode até pegar um resfriado, uma gripe, algo assim. Então o pai estabelece ali um limite seguro para o seu filho poder aproveitar aquele passeio sem se machucar ou sofrer algum dano. Então o pai deixa a criança brincando na areia, protegida. Mas todos nós já fomos crianças, não é verdade? E nós sabemos que inevitavelmente aquela criança vai sentir um desejo de entrar na água. Ela tem toda a areia para brincar, mas ela vai querer entrar na água. A criança vai querer, né? Ela tem esse desejo de ir contra a ordem que o pai deu para ela. Aquela criança fica com um dilema: eu vou obedecer o meu pai ou eu vou realizar o meu desejo de entrar na água? Isso é o que chamamos de tentação. Esse momento onde o desejo vem e a gente precisa decidir o que fazer com esse mau desejo. E eu pergunto a vocês, qual que é a melhor decisão que essa criança pode tomar? Ficar na areia, no local seguro, ou desobedecer ao seu pai podendo sofrer algum dano? Ficar na areia. Uma criança, a decisão mais madura seria continuar na areia, obedecer ao seu pai, dentro daquilo que ele estabeleceu. Mesmo sem compreender o porquê, sem entender
por completo, porque a criança ela não consegue medir a consequência dos seus atos, mas mesmo sem entender, ela vai obedecer porque ela confia no meu pai, confia no pai. Ela sabe que o pai estabeleceu um limite porque o pai a ama e quer o bem dela, quer protegê-la. E o pai faz sempre o melhor por ela. Mas e se a criança não tiver essa maturidade? O que ela vai fazer? Ela vai começar a chegar perto da água. Ela vai ficar olhando para o pai, para ver se o pai está vendo. Não é assim que a criança faz? E vai começar a ir para perto da água. Aí ela vai começar a sentir aquela brisa do mar e vai dar mais vontade de entrar na água. E aí ela vai querer botar, né, o pé na espuminha para sentir a água e fica olhando para o pai. O pai fica de longe, fingindo que não está vendo, né, para ver até onde o seu filho vai e deixa o filho ali. Só que quanto mais perto chega da água, mais a criança vai querer entrar. Vai molhar um dedinho, daqui a pouco vai querer colocar o pé, vai pular a onda. E o pai fica ali, só observando. Depois a criança ela volta para a areia e faz de conta que nada aconteceu. Ela está crente que o pai não viu nada e continua ali brincando na areia. Eles vão embora e o pai, não fala nada. No dia seguinte eles voltam para a praia nas mesmas condições, o pai dá a mesma orientação, o mar continua agitado, bravo. Adivinha o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aquela criança vai querer se molhar de novo, vai desobedecer a voz do pai de novo. Ela molhou o pé, nada aconteceu, satisfez o seu desejo, ela vai querer repetir aquilo. E isso é o que eu quero chamar de flertar com o pecado, flertar com a desobediência, trazê-la para perto. A criança ela não vai perceber se uma onda vir muito grande e tragar a vida dela. Ela pode morrer afogada no mar, como a gente de vez em quando vê no noticiário, não é verdade, igreja? A criança não tem esse discernimento, não tem a maturidade para entender a consequência das suas ações. Às vezes ela pode só tomar um caixote, beber um pouquinho de água, aí ela vai pensar 2 vezes se entra, se não entra. Mas fato é que ela pode morrer ali, porque entrar no mar com condições adversas pode gerar a morte, mas a criança imatura não consegue discernir isso. E por que eu estou contando toda essa história? Para a gente entender que a tentação ela vai existir, mas aqueles que têm maturidade vão buscar caminhar em obediência. Às vezes eu não vou entender o porquê, mas eu vou obedecer, porque eu sei que o meu pai me ama, e Ele quer o meu melhor, Ele quer me proteger. Eu não sei o dia de amanhã, mas o meu pai sabe. Eu não sei o que aquilo vai despertar no meu coração, eu não sei o que essa atitude vai gerar dentro da minha família, mas o meu pai sabe, e Ele me ama. Então se Ele estabeleceu um limite, eu sei que é para o meu bem, eu sei que é para a minha segurança, eu sei que é para a minha saúde. E precisamos ter essa maturidade que confia no Pai. Maturidade que faz a gente abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para andar em obediência ao Senhor. Maturidade. O filho imaturo, ele não vai cair de cabeça. A criança não vai mergulhar de cabeça no mar. Ela começa o quê? Sente a brisa, vê a espuminha, bota um dedinho, bota o pé inteiro na água. Ela vai aos poucos. Ela vai andando para a desobediência aos poucos. De maneira intencional, o filho imaturo vai se entregando a esse mau desejo, a sua cobiça, a sua tentação, e vai brincando com o pecado, como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse prestando atenção.
Às vezes a gente age como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse olhando para cada um de nós, como se Deus não se importasse conosco. Irmão, Ele deu o Filho dEle por nós. Ele nos viu imerso no pecado, na desobediência, e entregou o Seu Filho para nos resgatar. Ele se importa com você. O Pai Celestial ama você. O Pai Celestial deu o seu melhor, o seu próprio Filho, por você. Ele está atento a você. Ele presta atenção em você. Ele está de olho em você. Ele nos ama. O filho imaturo escolhe desobedecer à voz do pai, sacia os seus desejos pecaminosos. O filho imaturo brinca como uma criança inconsequente. Ele vive para si mesmo e para os seus próprios maus desejos. E com isso, vai se afastando dos limites seguros que Deus estabeleceu para cada um de nós. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos. Tem um ditado, né, que diz que a melhor maneira de você não cair num precipício é não ficar andando na beirada do abismo. Às vezes, eu não sei se a câmera vai pegar aqui, às vezes a gente fica assim na pontinha do abismo. Será que eu caio? Será que eu não caio? Será que eu vou? Será que eu não vou? A gente sai do lugar de segurança, longe do perigo, para começar a brincar, para começar a flertar, para estar perto. E normalmente quem anda na beira do precipício uma hora vai cair. Vocês estão entendendo, igreja, onde a gente quer chegar aqui com essa mensagem? As tentações estão aí, elas são realidade. Mas não podemos brincar com o pecado. Não podemos ficar nessa de não, hoje tudo bem, amanhã eu me arrependo. A gente lida, né, com jovens, com adolescentes, né, e nessa idade eles já começam a despertar o interesse, né, para namorar, o interesse, né, para beijar alguém. E aí esse mundo ensina tanta coisa ruim. Esse mundo ensina que você se relacionar com alguém sem compromisso não tem consequência nenhuma. É coisa boa, é da hora. E o mundo está aí cheio de convites para isso. E é uma luta. A gente vê jovens que se sentem tentados, mas que lutam contra isso e falam, não, eu vou me guardar para o Senhor. Eu não quero uma relação sem compromisso, mas eu quero assumir um compromisso verdadeiro com alguém, casar com esse alguém, constituir uma família com esse alguém. Mas o mau desejo está ali. Os coleguinhas, está todo mundo lá do mundão beijando na boca e ele está querendo. E é uma luta. A gente sabe como é que é isso. E é lindo quando a gente vê jovens, adolescentes se guardando para um compromisso verdadeiro. Mas a gente infelizmente também vê outros jovens que agem como se Deus não estivesse nem aí. Como se eu sair beijando qualquer boca, isso não traz implicação nenhuma para a minha vida. Imaturidade. Ainda não aprendeu que melhor é obedecer, seguir a vontade do Senhor. E eu contei aqui um caso, né, muito comum, muito típico na juventude. Mas em cada faixa etária de vida a gente vai lidar com essas pressões. Dentro do nosso ambiente de trabalho. Dentro da nossa família, dentro do casamento. Quantas vezes a gente vê a tentação dentro de um casamento? Eu vou dar atenção à minha mulher ou ao meu marido, ou vou ficar aqui na rede social, na televisão. Quantas vezes a gente vê isso? Eu vou me sacrificar, vou fazer algo, ou vou viver para mim mesmo, sem me importar com quem está do meu lado. Sem me importar com meu filho, que está lá trancado naquele quarto, e desenvolver um relacionamento com ele, e mostrar que ele tem um pai que o ama, que cuida dele.
Cada faixa etária tem os seus desafios. Cada circunstância tem os seus desafios. E precisamos aprender a lidar com tudo isso. Tópico 3. O pecado gera a morte. Lá no versículo 15 de Tiago diz assim: então, esse desejo, ou seja, a tentação, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aqueles que ficam flertando, brincando com o pecado e continuam a viver no pecado de maneira intencional, podem sofrer consequências brandas e até complicações severas aqui nesta terra. Mas talvez isso não seja suficiente para tirar o filho da imaturidade e fazê-lo amadurecer. A verdade é que a pior e mais terrível consequência do pecado é o que a Bíblia chama de morte espiritual. É a separação eterna de Deus. A gente sabe que um dia nós vamos estar diante do Senhor e vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui nesta terra. O dia do juízo, quando Jesus voltar para nos buscar. E nós sabemos, gente, que depois desse dia, ou estaremos com Ele eternamente no céu, ou iremos para o inferno. E aqueles que reiteradamente vivem pecando de maneira intencional, começam flertando, daqui a pouco já está a vida de pecado por completo. Essas pessoas vão para o inferno, a separação eterna de Deus. O termo consumado que a gente acabou de ler aqui, dá a ideia de algo que começou e está sendo finalizado. A versão NVT traz a expressão que se desenvolve plenamente. Então esse desejo, sendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, após ter se desenvolvido plenamente, após ter começado e continua sendo feito, gera a morte. Quando a gente começa a flertar com o pecado, a gente vai se aproximando de uma vida de pecados. E se a gente continuar desenvolvendo esse tipo de vida, quando o pecado for se consumando cada vez mais nas nossas vidas, isso vai gerar a morte. Nós somos pecadores e sem sombra de dúvidas vamos pecar contra Deus. Somos falhos, vamos errar, mas o filho maduro entende que precisa se arrepender, confessar os seus pecados para que Deus possa perdoá-lo. Como diz o texto de 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas o filho imaturo age como uma criancinha, vai continuar flertando com o pecado. Ele começa a se pecar, não se arrepende, continua pecando. Essa prática pecaminosa se torna uma rotina, vai se consumando, vai se desenvolvendo, até um ponto que não dá mais para voltar atrás. E quando Cristo voltar para você? Quando Cristo voltar para mim? O que nós vamos apresentar diante dele? Será que nós vamos apresentar frutos de arrependimento? Senhor, eu falhei aqui, mas eu me arrependo, eu me arrependi, eu mudei a minha trajetória. Ou será que vamos apresentar a Ele uma vida de pecado? O seu destino está nas suas mãos. Se você confiar em Deus, se arrepender e se entregar a Ele, você vai desfrutar da presença dEle por toda a eternidade. Mas se você não se arrepender, não abandonar o pecado pelo poder do Espírito Santo e caminhar para longe de Deus aqui na terra, o destino é o inferno, a morte eterna, sofrendo e chorando, porque lá não vai ter a presença de Deus. Estávamos aqui num momento de louvor maravilhoso, sentimos uma presença de Deus tremenda. No inferno isso não vai existir. A ausência da presença de Deus. Tudo de bom que o Senhor nos concede, nada disso vai existir lá no inferno. É uma realidade que precisamos entender. São as consequências daqueles que escolherem viver no pecado. Mas precisamos amadurecer e agir como filhos de Deus, filhos maduros do Senhor. Caminhando aqui para a conclusão. Resista e lute contra as tentações. Irmão, ore para que o Senhor possa te livrar delas. Foi assim que Jesus nos ensinou na oração.
livrai-nos do mal. Vigie para não cair nas tentações. Como está lá em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Resista, lute contra as tentações. Lutando contra as tentações, não vamos lidar com o pecado. Vamos vencer também o pecado. Não se esqueça que o seu coração é enganoso e que ele vai lutar contra você. Ele joga no time contra você. E a gente não pode ser guiado por aquilo que a gente sente. Porque o nosso coração é enganoso. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, que é eterna, que não muda, que é fiel e que permanece. Alan, eu estou sentindo para fazer isso. Irmão, está de acordo com a palavra? Então vá em frente. Mas se é contra a palavra, é o seu coração enganoso querendo prevalecer na sua vida. Entenda discernir se os seus sentimentos estão de acordo com a palavra. O mundo só tem a oferecer ilusões e coisas passageiras. Então não devemos buscar o que é do mundo. Devemos buscar o que é eterno. O diabo é mentiroso e quer acabar com as nossas vidas. Precisamos lutar contra as tentações e vencer pelo poder de Jesus Cristo. Aleluia. Conforme eu falei, se você não quer cair do precipício, então pare de andar na beira do abismo. Pare de flertar com o pecado. Pare de brincar com o pecado. As consequências do pecado são devastadoras e é a sua vida que está em jogo. Quem brinca com o pecado está cavando a sua própria sepultura. Precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Buscar o Espírito Santo de Deus, o Consolador que está conosco em todos os momentos. Precisamos entregar as nossas inquietações nas mãos dEle. É o Espírito Santo que vai ajudar você nesse processo de vencer a carne, de abandonar o pecado e de viver em santidade de vida. Busque maturidade, busque uma fé alicerçada, busque uma vida firmada na palavra do Senhor. Gálatas 5, 24 e 25. Vamos ler, para a gente encerrar essa mensagem. Lá na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa luta da carne contra o Espírito. E lá no capítulo 5, a partir do versículo 24, ele traz um ensinamento grandioso para nós. Gálatas capítulo 5, 24 e 25. Já queria chamar os músicos aqui. Gálatas 24 e 25 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Irmãos, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, podemos vencer o mal, podemos vencer as tentações, podemos vencer o pecado, irmão. Não é sermos perfeitos, porque perfeição só quando estivermos com Ele na glória. Mas podemos ir caminhando para a perfeição em Cristo Jesus. Ele nos dá essa força, Ele nos dá essa possibilidade, porque Ele é o próprio caminho que leva até Deus. Precisamos ter essa maturidade. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E andar no Espírito significa matar a nossa carne, lutar contra a nossa carne, lutar contra os maus desejos, lutar contra as ilusões deste mundo, lutar contra as armadilhas do diabo. Lutando contra o mal, estamos caminhando na presença de Deus. Estamos andando pelo Espírito Santo. Então vamos ficar de pé.
e vamos louvar ao Senhor, dizer o quanto nós precisamos dEle. Aleluia. Preciso de ti, preciso do